melhorada no país, a ONG Palmeirinha ofertou 20 colmeias à Associação dos Apicultores do setor de São Domingos. Após a entrega do dom, o diretor executivo da organização, que trabalha na educação e comunicação ambiental, explica o gesto com base na diversificação, criação de negócios e no incentivo à exploração racional dos recursos naturais. Satisfeito com o gesto, o responsável dos apicultores de São Domingos enaltece o esforço da Palmeirinha no melhoramento das suas atividades. Pedro Ampa diz que o dom vai aumentar ainda mais a capacidade produtiva da associação, na qual revela que atualmente produzem mais de 1000 litros de mel por ano sem matar abelhas como se faziam anteriormente. Não obstante, o apicultor revela que deparam com várias dificuldades em termos materiais no exercício das suas atividades. Na ocasião, a deputada Cadicedi elogiou a ONG Palmeirinha e os seus parceiros pelo gesto e promete levar as preocupações levantadas junto do governo, apelando, por outro lado, o engajamento de todos na conservação dos recursos naturais. Recordo que mais de 20 apicultores do setor de São Domingos beneficiaram de um seminário de capacitação no domínio da extração melhorada do mel. O Parque Natural dos Tarafes do Rio Cacheu continua a ocupar a posição número 1 dos países da África Ocidental, com um bloco contínuo de mangal de mais de 88 mil hectares, revela o diretor do parque durante uma visita a essa área protegida. É dessa forma que iniciou a visita ao Parque Natural dos Tarafes do Rio Cacheu, sob lema "Vamos passear pelo mangal do Rio Cacheu". A delegação, composta pela ONG Palmeirinha, o ICEN, IBAP, parlamentares, imprensa e a sociedade civil, deslocou-se do Porto de São Domingos com o destino ao Porto de Cacheu, percorrendo milhas e milhas com o intuito de constatar em loco os ecossistemas dessa área protegida, com mais de 88 mil hectares de bloco contínuo de mangal. Durante a navegação, o diretor do parque revela o motivo da criação das áreas protegidas do Rio Cacheu. Segundo Domingos Gomes, mangais são os ecossistemas fortemente ameaçados em todo o mundo devido ao aumento das atividades produtivas nas zonas costeiras, mas no caso da Guiné-Bissau, em particular no Parque do Rio Cacheu, existe um uso excessivo dos mangais por parte da população. Na mesma ocasião, revela que atualmente estão na campanha de repovoamento de mangais nessa zona, com o intuito de aumentar cada vez mais essa área. Impressionado com o que viu e ouviu, o deputado da Nação, que fez acompanhar a comitiva, encoraja as organizações implicadas na conservação dos recursos naturais do país, apelando assim à participação de todos na conservação e proteção do meio ambiente. De referir que a ONG Palmeirinha, em colaboração com o IBAP e o ICEN, estão a implementar um microprojeto que visa contribuir na preservação dos mangais e florestas da margem do Rio Cacheu, através de plantação de mangais e criação de viveiros de plantas melíferas. A ONG Palmeirinha e a Organização para a Defesa e Desenvolvimento das Zonas Úmidas estão preocupadas com o possível desaparecimento do mais importante santuário ecológico de Batambur, em Jeta. A preocupação foi levantada na última sexta-feira após uma visita a essa localidade situada no norte do país. O Santuário Ecológico de Batambur, norte da ilha de Jeta, é considerado o primeiro na África Ocidental e segundo no mundo com mais espécies de aves. Nesta pequena ilha sedimentada e arenosa que fica na costa do sul da região de Cacheu, no setor de Caió, reproduzem 6 espécies de aves marinhas com cerca de 32 mil casais destas espécies. Por causa da sua importância na conservação das espécies, o diretor executivo da Organização para a Defesa e Desenvolvimento das Zonas Úmidas alerta pela sua conservação. Francisco Gomes Wambar revela que esse espaço sofria invasão por parte dos habitantes, mas atualmente estão a trabalhar na sensibilização dos mesmos sobre a proteção e conservação dessa localidade. Na ocasião, a responsável da comunicação da ONG Palmeirinha fez um balanço positivo dessa visita e alerta os decisores políticos e toda a sociedade guineense sobre a importância de proteger
o meio ambiente. Sunkar Pinto Sambu afirma que a sua organização não vai poupar esforço na educação e comunicação ambiental. Por sua vez, o deputado vitalício Mário Dias Sami enaltece os esforços da ONG Palmeirinha, ODZH, IBAP e o ICEN na proteção e conservação das áreas protegidas e o meio ambiente em geral, apelando assim o engajamento do Executivo nesse processo importante. Durante 3 dias, Palmeirinha e os seus parceiros realizaram no norte do país atividades de sensibilização sobre a proteção dos recursos naturais. O presidente do PSD apelou hoje aos militantes no sentido de refletirem séria e profundamente com vista a resgatarem os princípios e valores de que carece o corpo político guineense. António Samba Baldé falava na sessão de abertura do 5º Congresso dos Sociais-Democratas. O Partido Social Democrata reuniu-se no seu 5º Congresso sob o lema Regresso às Bases para a Consolidação da Democracia. Na sessão de abertura dos trabalhos, 89 delegados, representantes dos partidos do Grupo da Concertação Política e outros convidados ouviram o discurso do líder do PSD. O PSD está a celebrar o seu 5º Congresso, cujo lema é PSD, Regresso às Bases para a Consolidação da Democracia. O que traduz, pois, no relançamento do partido, no sentido de redinamizá-lo, impulsioná-lo ao nível da reestruturação das suas redes no plano nacional e externo. António Samba Baldé lamentou a incoerência e a desistência de alguns militantes e pede reflexão. Nós do PSD devemos refletir séria e profundamente com vista a resgatar princípios e valores, desde logo confiança e harmonia que carece o corpo político guineense. O país encontra-se num impasse, indica o líder do PSD, e deixa a exortação. À vista de todos, o país encontra-se num impasse e, facto qual, gostaríamos de exortar a todos à luz da grande imbróglio de nos servirmos como alavanca para debruçarmos nos debates e nas questões a serem levantadas à volta do Congresso. Na sessão de abertura do 5º Congresso dos Sociais-Democratas Guineenses, representantes dos partidos amigos e do Grupo de Concertação Política subiram à tribuna e deixaram mensagens de amizade e de encorajamento aos delegados. O Congresso do PSD termina com a adopção das resoluções finais e a eleição dos novos órgãos do partido. O partido Nossa Pátria, PNP, apresenta publicamente o projeto político partidário aos seus militantes e simpatizantes. Segundo o presidente, o PNP está preparada para fazer surpresas nas legislativas de 18 de dezembro do ano em curso. Os dirigentes do recém-criado partido Nossa Pátria reuniram-se para apresentar publicamente o projeto político partidário do PNP. PNP, apesar de se intitula um partido assente na defesa dos direitos dos trabalhadores, tem se mostrado relutante em acabar com a precariedade laboral na administração pública, através de descentralização e desconcentração do poder central. Esta é a argumentação apresentada pela quando e discutido mais investimento em educação, remoção de barreiras e acesso na escola, ou ainda o investimento em habitação pública. No que diz respeito à defesa dos direitos humanos, o PNP tem manifestado uma inexplicável postura de neutralidade. Uma das propostas partidárias do nosso partido para as próximas eleições legislativas 18 de dezembro. A candidatar-se a nível nacional a fim de
poder minimamente construir uma bancada parlamentar no hemiciclo guineense. Presidente Mamadou Traoré disse que PNP foi criado para ser advogado do povo guineense. Trata-se de um candidato com uma enorme experiência política, o conjunto de mulheres e homens que me acompanham. Para dirigir este projeto político partidário, reúne pessoas de diferentes áreas de formação, diferentes estratos sociais, diferentes gerações e diferentes etnias. Mas todos estamos em sintonia na questão que nos une, que é a Guiné-Bissau. Sabemos que o desafio que nos espera são muito longos. Temos ideias, temos pessoas, temos entusiasmo genuíno em contribuir para que a Guiné-Bissau tenha mais coesão econômica e social, para que as pessoas que vivam ou trabalham na Guiné-Bissau sejam mais felizes. Sabemos que a tarefa que temos para frente é Hércules. PNP foi fundado em 24 de setembro de 2021, liderado pelo sindicalista e porta-voz do movimento Apoio Jomav. O selecionador nacional de futebol, Mr. Bassirou Kandé, divulgou ontem a lista dos 23 convocados para o jogo amigável entre os Jurtus e a sua congênere de Martinica. A lista conta com 4 novidades, com destaque para Roger Fernandes, que milita no Sport Clube de Braga de Portugal, e o regresso de José Correia, vulgo Zé Turbo. O selecionador nacional de futebol divulgou a lista dos 23 convocados para o jogo amistoso entre os Jurtus e a sua congênere de Martinica, a realizar no dia 24 de setembro próximo. Temos 3 guarda-redes, que é Maurício Gomes, de Itália, Manuel Mamassamba Baldé, de Portugal, Fernando Embadé, de Portugal, Fali Kandé, de França, Saná Gomes, Hungria, Opa Sankaté, França, Mancone Soriano Mania, Portugal, Adon Gomes, França, Tito Cabral, Portugal, Prosper Mendy, Bulgária. Médios, Alfa Semedo, Arábia Saudita, Jânio Bikel Figueiredo da Silva, Canadá, Mamadi Kaba Camara, Inglaterra, Zidane Banjaki, Portugal, Manuel Pami Costa, Luxemburgo. Avançados, Eucidálcio Gomes, Chipre, Madiqueta, Bulgária, Mamassamba Baldé, França, Bruno Correia Mendes, Luxemburgo, Roger Fernandes, Portugal, Jorge Íntima, Bulgária, José Correia, China e Mauro Teixeira, Suíça. A lista contém 4 novidades e conta igualmente com o regresso de José Correia, vulgarmente conhecido por Zé Turbo. A porta está aberta para a seleção nacional, para todos os filhos da Guiné-Bissau que estejam em devidas condições de vir representar o seu país. E nesse âmbito temos feito prospecção na observação de valores, nesse âmbito que esse jogador está cá. Eu penso que o futebol hoje é universal. Já vimos em várias ocasiões, em vários países, que agora não há países pequenos, não há seleções pequenas. Nós vamos fazer, portanto, o nosso trabalho, que está dentro da programação de preparativos, portanto, da seleção nacional. Vamos fazer como temos feito sempre em todas as ocasiões. E tínhamos 2 ou 3 jogos, mas depois houve alguns problemas. As equipas que nos deram o aval voltaram atrás. Pronto, não temos nada a fazer neste momento, porque não há hipótese de tentarmos conseguir outra seleção. Bassirou Kandé diz estar satisfeito com a requalificação do Estádio Nacional 24 de setembro. Eu penso que é satisfatório, ouvindo que o estádio já está pronto, já há tantos anos que não conseguimos jogar. Eu penso que é casa de cada um que tem força, não é? Penso que o país está de parabéns, cada um já assumiu as suas responsabilidades e estamos de parabéns. Para mim, da minha parte, estou feliz e estou satisfeito para que haja esses jogos no nosso país. No bairro de Missira, 3 pessoas perderam a vida na noite de sexta-feira numa fossa na própria residência. As 3 vítimas eram homens e membros da mesma família. 3 pessoas morreram dentro de uma fossa séptica. Pai, filho e irmão. Desapareceram fisicamente por tentarem limpar a fossa séptica. Segundo Sidi Mohamed Jaquité, Júlio Varela Dias
irmão mais novo de João José Marques, entrou primeiro através de uma escada improvisada, com o intuito de limpar a fossa séptica, e acabou por ficar. Na tentativa de o socorrer, foi o seu sobrinho Gerson Nola Marques, que este acabou por escorregar e ficou com o seu tio. A demora dos dois deixou João preocupado. Na tentativa de socorrer os dois, infelizmente, acabou se juntar com seu filho e irmãozinho. O acidente aconteceu no bairro de Belém e os corpos foram resgatados depois de algumas horas com a ajuda do corpo de bombeiros que transportaram os malogrados para o Hospital Nacional de São Mendes. A causa da morte está sendo... Faremos pausa na informação. Voltamos. O presidente Vladimir Putin ameaça dar uma resposta dura às autoridades do Kiev. Em causa está a tentativa ucraniana de recuperar alguns pontos estratégicos do país. Os relatos do lado pró-russo multiplicam-se e denunciam a destruição causada pela tentativa ucraniana de recuperar território em vários pontos do país. Em Kherson, no sul, o alvo foi um edifício da administração local. Em Lugansk, a região separatista do leste, uma deflagração matou o procurador-geral e a sua adjunta. De visita ao Uzbequistão, Vladimir Putin declarou que se estes ataques continuarem, a resposta russa será mais dura e explicou também que a libertação do Donbass é só uma questão de tempo. Nas palavras do presidente russo, as operações ofensivas nessa região não pararam. Prosseguem a um ritmo mais lento, mas a Federação Russa está progressivamente a ocupar novos territórios. A mobilização não envolve todo o exército russo, só partes dele, de acordo com os parâmetros militares definidos. Portanto, ninguém tem pressa. Dito isto, Moscou continua a divulgar imagens da intervenção militar russa nas chamadas zonas de operação especial e garante que avança cada vez mais no terreno. Do lado ucraniano, o mesmo, com a propagação de imagens de equipamento russo destruído e abandonado no leste do país. O presidente russo e o homólogo chinês reuniram-se pela primeira vez em Uzbequistão, isto após o início da guerra na Ucrânia. Durante o encontro, Xi Jinping exortou Putin a participar na liderança do mundo em mudança. Separados à mesa, mas unidos por uma amizade sem limites e contra a hegemonia americana. No Uzbequistão, o presidente russo e o homólogo chinês reuniram-se pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia. Pequim deixou claro que entende os motivos que levaram a Rússia a lançar a operação militar especial. Agradecemos muito a posição equilibrada dos nossos amigos chineses em relação à crise na Ucrânia. Vladimir Putin avançou parte da mensagem que vai passar esta sexta-feira durante a Cimeira de Chefes de Estado da Organização para a Cooperação de Xangai. As tentativas para criar um mundo unipolar assumiram recentemente uma forma absolutamente feia e são completamente inaceitáveis. Já o presidente chinês evocou as tensões em Taiwan e deixou uma mensagem clara a forças de desestabilização. Perante um mundo, era e história em constante mudança, a China está disposta a fazer esforços, juntamente com a Rússia, para assumir o papel de grandes potências e desempenhar um papel orientador para injetar estabilidade e energia positiva no mundo abalado pela turbulência social. O presidente russo também teve encontros bilaterais com outros líderes de países da Organização para a Cooperação de Xangai, como o Turcomenistão ou o Quirguistão. Especialistas dizem que a organização nasceu para contrabalançar a influência dos Estados Unidos no mundo. Na cimeira desta sexta-feira, discute-se o pedido de adesão do Irão ao Grupo de Segurança Geopolítica Regional. Papa Francisco extingue a Fundação Populorum Progressium e cria o Fundo para a América Latina com os mesmos objetivos. Os fundos serão administrados pelo Conselho Episcopal Latino-Americano. O Papa Francisco suprimiu a Fundação Populorum Progressio, que tinha como objetivo ajudar agricultores, indígenas e afro-americanos mais pobres da América Latina. No lugar, o pontífice criou um fundo com o mesmo nome e objetivo, que vai ser administrado pelo Conselho Episcopal Latino-Americano.
Segundo o site do Vaticano, o Santo Padre pretende simplificar a ajuda ao desenvolvimento, saindo das mãos da Cúria Romana e passando para o Conselho. Nesta sexta-feira, Francisco explicou que a entidade da Igreja Latino-Americana vai ficar encarregada da análise dos projetos e de sua realização. A mídia oficial do Vaticano destacou que dessa maneira se promove uma maior vinculação com as igrejas locais e são mais efetivos os programas de desenvolvimento integral nas comunidades indígenas e afrodescendentes esquecidas e pobres da América Latina. A Fundação Populorum Progressio para a América Latina foi fundada em 1992 por iniciativa do Papa João Paulo II, na ocasião do 5º centenário do descobrimento da América, com sede no Vaticano e secretariado operativo na Colômbia. A decisão do Papa faz parte da reforma da Cúria Romana, a administração central da Igreja, prometida desde sua eleição em 2013. Por hoje é tudo. Até amanhã.